bem acolhido aqui. Agradeço também aos meus alunos e ex-alunos aqui, são vários que estão presentes. E agradeço, sobretudo, a esse lugar que tem se tornado Paulo Afonso, nesses últimos anos, do submédio de São Francisco. É um lugar de convergência de quilombolas, povos indígenas, pescadores, ribeirinhos, ciganos. Tem sido um lugar de convergência e eu penso que o trabalho do Nectas tem traduzido isso, com os fascículos que tem produzido, os trabalhos dos alunos com os estudos em inúmeras comunidades têm refletido isso também, de que Paulo Afonso se transforma num lugar de convergência de múltiplas identidades e, portanto, num lugar de lutas. Eu acho que a presença da senhora Patrícia Pacararé aqui, do cacique Afonso, eu acho que traduz muito bem essa confluência identitária que se tornou, que está se tornando Paulo Afonso. E que não é por acaso também que aqui é que nós vemos surgir essas iniciativas de uma disciplina ecológica capaz de polemizar, capaz de discutir, capaz de estender sobre essa região uma reflexão crítica, justamente por ser essa região uma daquelas do país que mais concentram barragens, que mais concentrou a atenção das políticas energéticas. Então, diante disso, eu gostaria de iniciar essa conferência de abertura do primeiro Congresso Internacional de Ecologia Humana, convidando-os para uma reflexão crítica que eu venho fazendo em alguns meses com vários colegas, com vários outros representantes de povos e comunidades tradicionais, e que diz respeito a uma reflexão crítica e uma visão mais acurada sobre o que eu chamo de processo de recodificação que caracteriza, no momento atual, a sociedade brasileira. O que é esse processo de recodificação? Eu considero esse processo o conjunto de alterações, reformas e redefinições, porque estão passando todas as normas, regras e estatutos jurídicos que disciplinam a vida social e regem as modalidades de uso dos recursos naturais por indivíduos, comunidades e povos. Eu estou me referindo a uma ordem de fatos e refere-se especificamente aos anteprojetos de lei que hoje estão modificando todos os códigos que definem a vida na sociedade brasileira, a vida cotidiana na sociedade brasileira. O Brasil possui cerca de 17 códigos que regem diferentes aspectos da vida social, e a maioria desses códigos, nesse momento, está sofrendo alterações. Alterações que dizem respeito à política de uso dos recursos naturais, mas que dizem respeito também à vida e à morte. E é sobre esses códigos que eu gostaria de me pronunciar aqui. Eu pediria que, por favor, fosse apresentado o quadro desse processo de recodificação. Todos os códigos do Brasil estão sendo alterados nesse momento. O Código Florestal, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código Eleitoral, o Código Comercial, o Código de Defesa do Consumidor, o Código referente aos recursos hídricos, o Código de Ciência e Tecnologia. Isso levanta uma série de indagações para as quais eu pediria uma atenção muito desdobrada, muito acurada, não só dos pesquisadores, mas também daqueles que hoje estão cursando nessa região o curso de Ecologia Humana. E essas indagações, elas dizem respeito ao seguinte: quando é que uma sociedade institui códigos? Quando é que uma sociedade transforma as suas regras de disciplinamento do uso e da propriedade dos recursos naturais? Por que tantos códigos estão sendo reformados ao mesmo tempo? Com propostas
e com anteprojetos de lei, tanto na Câmara quanto no Senado, estão praticamente, por assim dizer, de uma maneira tão abundante nas comissões do Parlamento, que transformam essa questão da reforma dos códigos na principal questão da sociedade brasileira hoje, do ponto de vista do legislativo. Quais as transformações profundas pela qual está passando essa formação social brasileira para justificar tantas reformas simultâneas? No plano da instituição dos códigos, nós temos, por exemplo, que os códigos sempre estiveram referidos a transformações profundas que a sociedade está passando. Por exemplo, o Código Napoleônico, ele estava referido à reação termidoriana, uma resposta conservadora à Revolução Francesa de 1789. Então foram guerras e conflitos radicais que levaram ao Código Napoleônico. O Código Canônico foi instituído em 1917. A data por si só, ela é autoevidente, ela é autoexplicativa, né? Esse ano é quando a Revolução Russa indicava a possibilidade de redesenhar o mapa do continente europeu. As transformações profundas da Europa durante e após a Primeira Guerra Mundial, que foi uma tragédia que deixou um saldo de milhões de mortos e mutilados, foi também um tempo também de extrema criação artística, de extrema transformação. Nós vivemos isso no nosso país com a Semana de Arte Moderna, a Europa viveu isso com o dadaísmo, com o abstracionismo, com o surrealismo, que impôs, por assim dizer, uma crítica aos bons costumes e os seus efeitos. Então, esses códigos, no plano transnacional, eles foram transformados em momentos de profunda mudança do cotidiano da vida da sociedade. Qual é a transformação profunda que está ocorrendo no Brasil hoje? Eu os convido a pensar sobre isso. E tomo como primeira referência o Código Penal. O Código Penal é da ditadura, de 1941, da ditadura do Estado Novo. E esse Código Penal hoje, ele define sobre eutanásia, sobre infanticídio, sobre aborto, a proposta do Código Penal, que está apresentada ao Senado. E esse Código Penal diz respeito aos indígenas também, porque os indígenas passam a interpretar eles mesmos aqueles delitos que porventura eles cometerem com seus próprios costumes, com a sua própria cultura. Nós temos um exemplo hoje da sociedade latino-americana, da Bolívia, do Equador, que estão apresentando um novo posicionalismo, onde os próprios indígenas regulam sobre sua própria situação, têm uma autonomia para determinar as suas próprias incorreções, os seus próprios atos que forem considerados imperfeitos segundo sua própria cultura. Então, o Código Penal, quando está sendo transformado aqui, em que plano que ele coloca a questão indígena? E essa proposta deve ser lida com cuidado, porque nela prevalecem as normas abertas. Normas abertas são aquelas que permitem aos juízes uma ampla margem de interpretação, onde os códigos não têm uma norma fechada, aquela que o juiz aplica simplesmente para efeito de sentença aquilo que a lei diz. As normas abertas são aquelas que estão absolutamente, são inclusive aquelas que antecedem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa defendeu as normas fechadas, porque as normas abertas ficavam a critério do juiz. Corria o risco de uma arbitrariedade. Então, o Código Penal ele traz para nós uma possibilidade de repensar como é que se dá a normatização na sociedade brasileira e como é que se ocorrem os sentenciamentos. Nós estamos falando isso no momento em que há uma criminalização das lideranças dos movimentos sociais, há uma criminalização das lideranças que estão envolvidas em conflitos socioambientais e que exigem de nós um cuidado a toda prova. Essa criminalização das lideranças, ela exige de nós uma reflexão crítica muito detida. E o entendimento dessas propostas como aquilo que vai disciplinar, talvez nos próximos 50, 60 anos, as nossas relações cotidianas, inclusive as relações de conflito. Também esse Código Penal,
redefine os crimes contra o patrimônio. Esse é um ponto que interessa de perto a todos que estão pesquisando nessa área da ecologia humana, porque o patrimônio cultural da sociedade, ele está sofrendo um processo também de redefinição muito acelerado. Isso exige de nós uma atenção também igualmente redobrada, não é? Então, o prefeito do Código Penal, se no Estado Novo ele legislou, agora que ele venha a ser transformado, já tendo passado, por assim dizer, por pelo menos 30 anos de ditadura, considerando o Estado Novo e considerando a ditadura militar de 1964 a 1985. Então, essa redefinição, ela nos obriga a repensar o conjunto da sociedade brasileira. Porque as penalizações, do que elas dizem respeito, por exemplo, a aborto, a eutanásia, o infanticídio, elas estão referidas a todos os aspectos da nossa vida. Estão definindo a vida e a morte. Estão penalizando cada ato que marca o cotidiano da vida social brasileira. Da mesma maneira está sendo reformado o Código Eleitoral. O Código Eleitoral de 1965, portanto, no primeiro ano da ditadura militar. E esse Código Eleitoral está sendo repensado no sentido de ampliar as possibilidades. Então ele também exige de nós, não vou me deter muito, porque eu quero me deter mais nos códigos que dizem respeito ao quadro natural, aos recursos naturais. O ecólogo, o antropólogo, o sociólogo, eles estão falando de um outro lugar. Um lugar que não é aquele, porque sempre se supõe que afinidade é cumplicidade. Não sei se me faço claro nisso. Há uma suposição de que afinidade é cumplicidade. E solidariedade é cumplicidade. Como se a presença, por exemplo, dos indígenas aqui, dos quilombolas, dos pescadores, significasse uma comunhão nossa com determinada perspectiva que contraria aquela do poder. Não sei se me fiz entendido nisso. Então essa discussão é uma discussão também que nós temos que tomar a pulso na definição de quem elabora os laudos, de quem elabora as perícias, de quem elabora os pareceres técnicos. E é de alçada do processo civil. Esse processo civil, na sua proposta de reforma, ele acelera as ações judiciais. O propósito é acelerar as ações judiciais, mas também ele traz consigo todas aquelas modalidades de contribuição acadêmica ou técnica. Outro código que está sendo reformado é o Código de 1850, ainda do período imperial, é o Código Comercial. A proposta do Código Comercial diz respeito aos contratos. O que vem a ser os contratos? E aqui aparece, e todas essas reformas são, do que alguns intérpretes têm dito, são pós o fracasso do neoliberalismo, das políticas neoliberais. As políticas neoliberais, elas trabalharam com o critério da desregulamentação. Foi o princípio que orientou as políticas neoliberais. E agora nós temos uma ênfase na normatização, porque a característica de ação do Estado passou a ser protecionista e não mais trabalhar sob o âmbito da proteção, que era a característica das agências multilaterais e das, digamos assim, das políticas neoliberais, né, que estavam inspiradas na ideia de proteção. Agora o protecionismo é uma medida de defesa nacional. É entendido como uma medida de defesa nacional e tem o seu sucedâneo no chamado desenvolvimentismo, que orienta esse conjunto de obras que estão afetando a Amazônia hoje e que estão caracterizando essa região. Eu acho que esse ponto também exige de nós uma profunda reflexão, né? E a redefinição do contrato, porque as relações passam a ser contratuais. Essas são as relações definidas como legítimas, são aquelas que são regidas por contratos. Novamente, se imagina que a solidariedade e as relações apoiadas em solidariedade são relações primitivas, são relações pré-políticas, são relações comunitárias que contrariam o progresso da sociedade. Então você tem que ter uma visão de impessoalidade, né? Seria um Weber atrasado, um Weber com um século de atraso, considerando a economia e sociedade, um texto de 1917 também. Mas tem dois códigos, eu não vou me deter em todos os códigos, fica esse quadro de referência,
tem dois códigos que eu quero me deter mais rapidamente, ou mais detidamente, perdão, que é o Código Florestal e o Código Mineral. O que significa as transformações do Código Florestal? E o que significa as transformações do Código Mineral? Que estão em curso, aliás, muito rapidamente. No Código Florestal está em jogo uma pressão de liberar mais terras para empreendimentos do denominado agronegócio. Isso é cristalino. Então, procura-se redefinir as áreas de preservação permanente, ou seja, aquelas áreas que estão em torno das nascentes. Vocês têm percebido que a discussão é em termos de quantos metros deveriam ser necessários à preservação? Nós estamos discutindo 5 e 10 metros, mas isso passa a ser radical, essa discussão. Porque o código, a primeira versão do código também é da ditadura militar, de 1965. A última vez que nós transformamos todos esses códigos foi na ditadura militar. No primeiro ano que ela toma o poder, e que os militares tomaram o poder arbitrariamente. Então, agora, qual é a transformação profunda para justificar transformar as áreas de preservação permanente em áreas, segundo os interesses ruralistas, em áreas de cultivo, em áreas produtivas, né? Qual o interesse em transformar as áreas de reserva legal dos imóveis rurais? Que no caso da Amazônia são 80% das áreas que têm que ser preservadas. No caso do Cerrado, como você sabe, são 40% de cada imóvel rural que tem que ser preservado. Então, liberando esses obstáculos entendidos ao desenvolvimento produtivo, essas forças, elas liberam terras para o agronegócio. E nesse momento de triunfalismo do agronegócio, de imaginar que o Brasil está revivendo um progresso devido a uma primarização da economia, como se fosse a venda de commodities agrícolas que está garantindo esse desenvolvimento, isso traz para nós uma apreensão. Isso traz para nós uma profunda preocupação. E essa preocupação, ela se manifesta quando estão sendo removidas as barreiras que impedem a ampliação desse agronegócio. E quando o próprio governo, ele assume atitudes de relativizar os direitos territoriais. Pediria a você que projetasse a portaria 303. Um exemplo mais recente é a portaria 303 da Advocacia Geral da União, que é uma portaria que, por assim dizer, relativiza os direitos territoriais dos povos indígenas, fragiliza os povos indígenas, ao deixar em aberto e sem instrumento de consulta todas as iniciativas e todos os empreendimentos que porventura sejam empreendidos em nome da defesa nacional, em nome da expansão dessas atividades econômicas. Então por favor, mais abaixo, e dê um foco se você puder, essa portaria abaixo, 303. Então, quer dizer, nesse sentido, as terras indígenas se mostram absolutamente fragilizadas. Os direitos territoriais se mostram relativizados. E nós já temos, antes de haver a transformação, nós já conhecemos as primeiras portarias, os primeiros documentos operacionais que colocam em crise o Estatuto das Terras Indígenas, que permite o entrosamento das terras indígenas. Então, essa preocupação para nós, de relativizar os direitos territoriais, ela se dá no momento de qual é o objetivo da ação do governo: a reestruturação formal do mercado de terras. Nós estamos vivendo um período de reestruturação formal do mercado de terras, com ampliação do estoque de terras negociadas. Uma iniciativa também que aparece conjuminada com as reformas do Código Florestal é aquela de destinar o estoque de terras públicas a interesses privados. No caso da Amazônia, são 70 milhões de hectares do programa Terra Legal, para vocês terem ideia. E tem uma ação do Ministério Público Federal que argüida a inconstitucionalidade dessa medida, que diz que essa medida não pode ser adotada porque ela está eivada de privilégios a grandes proprietários. E um desses privilégios é aquele que vai permitir a concessão até 1.500 hectares das terras públicas, porém não permite àqueles
que tem até 4 módulos, ou cerca de 400 hectares, vender essas terras por 10 anos. Mas permite àqueles que são os maiores detentores de terra comercializá-la no prazo de 2 anos. Então, o Ministério Público Federal chama a atenção dos privilégios intoleráveis que tal lei contém, não é? E exige o seu pronto, a sua pronta revogação. Da mesma maneira, o SPU se dedica a concessões de uso das terras públicas e as terras que beiram os grandes rios. Isso afeta principalmente regiões como essa, porque nós estamos falando aqui, nós somos, de certa maneira, me perdoe a todos, mas os acadêmicos da periferia, não é isso? Nós somos do Amazonas, você imagina, nós somos a periferia da periferia. Vocês aqui do interior do Nordeste, vocês são a periferia mais próxima do centro. Nós estamos a periferia extrema. Estamos sendo quase jogados para fora. Vocês, mais um pouco, estamos fora dos limites de fronteira internacional. Então, é por assim dizer, mas só que no Brasil está ocorrendo um movimento contrário. É da periferia que tem surgido a produção intelectual que começa a perturbar o centro. No momento em que o centro de excelência revela uma certa crise, é por isso que um congresso internacional como esse ocorre na periferia. Eu acho que a gente tem que começar a meditar e redefinir esse dualismo centro-periferia. Essa distinção dual tem que começar a ser revista. E nossa pressão sobre as agências de fomento, CNPq e CAPES, tem que aumentar. Porque os critérios têm que ser reformados, têm que ser modificados, têm que ser redefinidos. Porque as condições dos nossos alunos aqui ou na Amazônia são bastante diferentes. Nós sequer temos grandes bibliotecas. Nós até falamos de mini laboratórios hoje, não estamos nem falando de laboratórios mais, o que contrasta muito com as grandes empresas que estão interessadas no patrimônio genético, que começam a abrir grandes laboratórios da Amazônia, como ocorre com a Natura essa semana em Manaus. Então eu passo isso para vocês com bastante preocupação, porque as obras de infraestrutura também, por parte do Estado, tanto elas estão ocorrendo aqui, e agora com essa propalada usina nuclear no Raso da Catarina, quer dizer, que já nos assusta, como estão na Amazônia com uma sucessão de grandes barragens, que é Belo Monte, as barragens do Madeira, Geral de Santo Antônio, as 5 barragens do Rio Tapajós. Com os técnicos, para vocês terem ideia, os gerentes do Geral, tiveram a sua escola aqui em Paulo Afonso, aqui na Chesf. A Chesf, de certa maneira, é uma escola de formação de uma elite técnica desenvolvimentista, e já se habituou a fazer obras sem levar em conta os direitos de povos indígenas, os direitos de povos quilombolas. Só que hoje nós temos um quadro novo. Nós temos um quadro que o Brasil ratificou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, e o Brasil já foi acusado de 6 violações em relação a povos indígenas e quilombolas. Isso exige uma outra postura. Hoje nós temos um processo de autoconsciência cultural. Nós temos os fatores ambientais, daí a importância da ecologia humana, incorporada tanto na consciência dos povos indígenas dessa região, que é a região hoje que apresenta o maior número de povos indígenas emergentes. Acho que o trabalho do professor João Pacheco vai traduzir muito bem isso. O trabalho dos fascículos que estão aí, tem 8 fascículos aí, eles traduzem isso, tem mais 8 por vir. Então, essa transformação, essas transformações que estão sendo feitas, são transformações que trazem para nós uma certa, digamos assim, preocupação com o futuro próximo. Porque as áreas mais preservadas são justamente aquelas das terras indígenas, das terras de quilombo, enquanto as demais terras já revelam um certo esgotamento. Os mananciais de água estão muitas vezes contaminados. Isso já acontece no Planalto Meridional do país. As fontes de água potável não estão nos grandes imóveis rurais, não estão nas grandes fazendas, estão nas regiões dos faxinais. Aqui no sertão, as fontes de água estão nas comunidades de fundo de pasto, estão nas comunidades quilombolas, estão nas comunidades indígenas. Então você começa a ter um desenho do futuro, e os recursos hídricos estão ameaçados.
Daí a grande discussão em torno dos recursos hídricos. Eu acho que isso traz para nós uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de reflexão crítica também. No que diz respeito ao Código Mineral, é mais preocupante ainda. Porque o Código Mineral, até então, é um código também, vocês vão ver a data, é um código de 65 também, 66, período da ditadura também, que define como se dá as concessões minerárias nesse país. Esse país é um país que o subsolo é da União e que os direitos de quem está na superfície são considerados direitos de superficiais. Então, esse governo assinou 2 decretos de titulação de terras quilombolas. Os decretos assinados são decretos que dizem, que reafirmam que o subsolo é destinado a atividades minerárias, de gás e de extração petrolífera, que é outro problema também que se coloca fortemente no país. E que hoje o estado dos mais afetados é o estado do Acre, que é um estado de 15% são terras indígenas. O Brasil tem 850 milhões de hectares, 112 milhões de hectares são terras indígenas, 35 milhões de hectares são reivindicados por quilombolas, 20 milhões de hectares são reivindicados por quebradeiras de coco babaçu. Então os povos comunidades tradicionais é que têm mantido os espaços que estão preservados, as florestas tropicais que estão preservadas. Essas florestas não estão nas grandes propriedades rurais, não estão nos latifúndios, não estão nas grandes plantações de cana-de-açúcar, não estão nas grandes plantações de algodão, não estão nas grandes plantações de milho nem de soja. Elas estão nas terras tradicionalmente ocupadas por esses povos. Eu acho que isso dá um novo contorno, já permite àqueles que estão trabalhando com ecologia antever o que vai ser esse futuro. Nesse sentido, os povos indígenas, os povos quilombolas, como comunidades tradicionais, não são do passado. Eles podem ser o futuro desse país, que vai ser onde nós vamos ter os recursos naturais preservados. Então são comunidades do futuro, não são do passado. Ao contrário que muitas vezes eles são apresentados como obstáculo ao progresso. Não são obstáculo ao progresso. Eles são um sinal do futuro, sinalizando que esse tipo de progresso é passado. O Código Mineral que está sendo proposto, ele, nesse momento, ele suspendeu todas as concessões minerárias. Vocês têm acompanhado, sentindo uma grande pressão para que essas concessões sejam automaticamente colocadas. Mas eles abrem as terras indígenas à mineração, que até esse momento está proibida a mineração em terras indígenas. Tem uma interdição, e eles abrem as terras indígenas à mineração. Então, nós ficamos ao sabor, todas essas reformas dos códigos que estão em curso, estão ao sabor do mercado de commodities agrícolas e do mercado de commodities mineral-metalúrgicas. São eles que disciplinam o futuro do acesso aos recursos naturais. E aí daí a nossa preocupação. Porque se expande o mercado de ferro, ferro-gusa, alumina, nós sabemos também que esses mercados eles têm altos e baixos, em intervalos muito curtos. São mercados instáveis. São como o mercado financeiro, com capital volátil. Eles são extremamente instáveis. Sobem e descem numa velocidade a toda prova. Então os seus efeitos, eles nos preocupam, porque nós podemos estar adotando medidas contingenciais, imaginando que são medidas permanentes de progresso. Eu acho que essa ilusão do progresso é algo que marca mais de perto o conjunto das reflexões que nós estamos tentando passar para vocês. E o Código Mineral, quando ele ocupa terras indígenas, ele traz pelo menos 2 problemas para nós, e problemas bastante preocupantes. De um lado, eles revelam que mais uma vez ocorre a relativização dos direitos territoriais. Em segundo lugar, ocorre a violação das convenções internacionais que o Brasil ratificou. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo governo brasileiro em 2002 e 2003, e as demais convenções, como a Declaração dos Direitos Indígenas da ONU, e aquelas disposições relativas aos direitos
dos quilombolas à terra. No caso dos direitos dos quilombolas à terra, está em votação, uma votação que está paralisada no Supremo Tribunal Federal, que é a ação de constitucionalidade relativa ao decreto 4887, não é? Que ela revela, ela traz uma preocupação, porque ela transforma outra vez o direito étnico em direito superficiário. Ela transforma o direito de povos e comunidades tradicionais em direito superficiário. Essa transformação, ela é uma transformação arbitrária, é uma transformação própria de governos autoritários. Então é uma tristeza muito grande que eu estou fazendo essa pesquisa e me detendo no extremo autoritarismo ao disciplinar o acesso aos recursos naturais. E esse é o princípio básico dessa postura ecológica, dessa postura que considera que nós teremos que fazer os nossos pesquisas, os nossos projetos de longo prazo em regiões que parecem ameaçadas. Então não queremos transformar os nossos laudos em atestado de óbito. Não sei se eu faço claro nisso. Nós não queremos transformar os nossos relatórios, as nossas perícias, os nossos pareceres técnicos em atestados de morte de culturas, porque isso caracteriza o início de um genocídio. Esse é o perigo. Nós estamos na liminaridade entre uma ação genocida que não reconhece os direitos territoriais, que permite o intrusamento das terras indígenas, permite o intrusamento das terras de quilombo, permite o intrusamento das áreas de cobaçuais, das quebradeiras de coco-cobaçu, das áreas de ribeirinhos. Vocês viram a resistência no Código Florestal da bancada ruralista contra o reflorestamento das margens dos rios? Não querem, não aceitam as matas ciliares. Nós sabemos o significado disso. Significa a contaminação absoluta dos recursos hídricos e dos corpos d'água. Então eu acho que isso também exige de nós uma reflexão crítica. O lugar da reflexão crítica é na universidade. Nós temos autonomia para pensar, nós temos autonomia para dizer, nós temos autonomia de expressão, porque isso reflete o tipo de estudo que nós fazemos. Nós não podemos ter uma postura de servil diante dos poderes do Estado, diante dos poderes de conglomerados econômicos, diante dos poderes daqueles que conspiram contra a natureza. Eu acho que contra os recursos naturais. Eu acho que esse é um princípio inclusive ético, que guia o trabalho de ecólogos, de antropólogos, de sociólogos e daqueles profissionais de direito e outros que estão trabalhando nessa seara. Não sei se me faço claro. Ela não diz que elas não podem ser reduzidas, ela diz que elas não podem ser ampliadas, mas permite a todos intrusar as terras indígenas. Então é o contrário, é um instrumento que o professor Otávio Velho definiria como de um capitalismo autoritário. Não vamos confundir capitalismo autoritário com ditadura. O capitalismo autoritário é aquele em que se define formas autoritárias no uso dos recursos, no uso do estoque de terras da sociedade e na riqueza social. Então, é importante, não sei, o Ricardo está mostrando, eu não consigo ler, tem algumas deficiências visuais, mas eu penso que seja importante nós nos determos essa portaria agora de 13 de julho, né? De 13 de julho de 2002. É uma portaria que mal fez um mês, né? Para a gente poder refletir sobre isso. E está suspensa por 60 dias, porque já houve uma reação muito forte do movimento indígena, houve uma reação muito forte de povos e comunidades tradicionais à força dessa portaria. E é uma portaria que só diz não, não abrange, não compreende, não incorpora, proíbe, não pode, quer dizer, não pode ampliar. É uma portaria marcada pelo princípio da negação. E nesse princípio da negação é que o autoritarismo se constrói, porque sempre veda direitos. Ele não diz um não à expansão desmesurada das empresas mineradoras que estão descaracterizando profundamente esse país. Isso não é dito. Não tem não para o agronegócio, não tem não para a expansão das plantações de eucalipto.
despedidas e desproporcionais. Não há um não para uma exploração mineral completamente desenfreada, como no caso do ferro, em Carajás. Basta ir à Baía de São Marcos, São Luís, e as jazidas estavam previstas para 400 anos, agora estão estimadas em 200 anos. Quer dizer, foram a metade. E o movimento de navios no porto, de 7, passou para 24. Vocês estão percebendo a intensidade. Então, também, esse tipo de desenvolvimento que nós estamos atravessando, ele é marcado por um tempo. Alguns falam que é um tempo acelerado. O professor Carlos Wagner diz que é um tempo crescimentista, que não tem nada de desenvolvimento. É como se ele inchasse. Não é? O professor Carlos Wagner trabalha isso, o IPUR trabalha isso com muita propriedade. É um crescimentismo. Nós estamos diante não é de desenvolvimentismo, é de crescimentismo. Nós estamos apenas inchando, com a ilusão de que estamos crescendo e que estamos progredindo. Eu acho que essa discussão também é uma discussão central, que está no coração, inclusive, das disciplinas que têm sido ministradas no curso de Ecologia Humana aqui da UNEB, né, e que nos ajuda muito a refletir. E já para finalizar, né, eu gostaria de lembrar que a atuação do conjunto de ministérios, junto com a Advocacia Geral da União, tem sido uma ação muito difícil, que tem mostrado uma cisão dentro do aparato do Estado. De um lado você vê o Ministério da Justiça tentando segurar a AGU, a Secretaria Nacional de Assuntos Sociais, a SNAS, a Secretaria da Presidência da República, tentando conter essas medidas, né? Uma discussão muito grande do que é crime ambiental. Nós estamos numa crise de não saber mais o que é crime ambiental. Pode destruir terra indígena? Pode. Pode destruir terra de quilombo? Pode. Então pode destruir em todo lugar? As últimas áreas preservadas vão ser destruídas? E tem um dado preocupante. Eu acho que vai ser exibido aqui, um pesquisador não pôde vir, que é o Terry Vale de Aquino, que estuda os povos isolados. O Terry Vale de Aquino, a região que ele está estudando no Acre, é uma região que ainda tem 22 povos indígenas isolados. E agora, eu acho que vai ser exibido o filme, né, professor? Amanhã cedo vai ser exibido esse filme. E tem um problema, ele não pode se ter contato físico. Esse filme foi todo filmado de helicóptero, né, e de uma avioneta. São dois pesquisadores, Meirelles e Terry, que já trabalham há 30 anos observando. É um trabalho de observação à distância, porque eles não conversam, pela legislação brasileira não pode ter contato físico com esses povos. E tem aumentado o número dos povos isolados nesse país. Esse grupo que eles estão estudando, somente uma aldeia tem 900 pessoas, isso, cerca de 900 pessoas. Então não é os últimos vestígios, não é Avatar, entendam bem. É algo que tem uma expressão maior, não é? E também não é ficção. Esse dado também é um dado importante, não é ficção. Diante do desmatamento no Peru, na região de Pucallpa, nos altos rios do Juruá, eles estão entrando no Brasil e ocupando os altos rios, no caso do Acre. Rio Maitá, Evira, né, Juruá, estão ocupando. Vocês vão ver esse filme amanhã. É um filme de 5 minutos, que passou na BBC e teve uma repercussão muito grande. Como se, para essa visão exótica, são os últimos povos da terra isolados. Para o nosso ponto de vista, são povos indígenas absolutamente ameaçados, como estão os outros povos indígenas e como estão os povos quilombolas e os demais povos comunidades tradicionais. A gente tem que desexotizar, tirar esse elemento do exótico, entender isso como parte da nossa vida cotidiana e esses indivíduos e esses povos como parte da nação brasileira. Eu acho que não pode ser mais ser tratados como a parte, ou como exotismo, ou como folclore. Eu acho que a ideia desse curso aqui de ecologia, eu acho que esses dias ficou muito claro nas discussões, eu estou aqui há 3 dias lecionando, ficou muito claro na discussão com os pesquisadores, estudantes, essa ideia de que não se pode conspurcar, não é? Não se pode conspurcar esses princípios ecológicos que estão sendo praticados por esses povos e comunidades para manter esses recursos naturais. Isso não pode ser, isso tem que ser relevado. É como se fosse, eu disse, um museu, um outro museu, um museu vivo. Um museu vivo que dá lições todo dia de como preservar, como manter, como ter uma água limpa.
como ter uma floresta em pé. Isso na região de Caatinga. Vocês devem imaginar a dificuldade do que nós estamos dizendo. Basta entender um pouco para compreender a magnitude dessa tarefa estendida à gestão dos recursos naturais para povos e comunidades tradicionais. Então, eu acho que com esses povos isolados, eu vou definindo, por assim dizer, a última parte que eu gostaria de dizer. Porque esses povos isolados, eles trazem em si uma lição. E vocês vão poder ver pelos olhos, segundo o Terry Aquino, Chai Terry, pelo que eles estão entrevistando os Kaxinawá. O Terry já trabalha com os Kaxinawá desde 1975 e já viveu 17 anos nas aldeias. Ele diz com muita propriedade. Ele diz assim, fez uma exposição agora na nossa reunião da SPPC em São Luís, da reunião nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E ele nos adiantou com muita propriedade o seguinte: os índios Kaxinawá, que têm suas terras homologadas, diz o seguinte: mas esses nossos parentes bravos, que eles chamam de bravos, os índios isolados, eles são tão fortes, se alimentam tão bem, que vocês vão ver o tamanho das roças filmadas, vocês vão ver o tamanho dos bananais, o tamanho das plantações de urucum, o tamanho das roças onde eles estão cultivando. E esses índios que estão em contato com eles dizem assim: mas eles estão com roças tão grandes, como é que esse povo que não tem contato, que não depende do Estado, que não vive as expensas de Estado, que não tem nada a ver com a sociedade nacional, consegue sobreviver, estão tão sadios, tão fortes? E pelos estudos, estaria havendo um aumento demográfico, não sei, enquanto alguns índios refluem, alguns estão aumentando demograficamente. E esses índios não estão recenseados, não tem recenseamento para eles, como se não existisse na nossa sociedade, né? E nas estimativas hoje, global, se nós pegarmos o Rio Madeira e pegarmos o norte do Mato Grosso, Rondônia, Acre e todo aquele sul do Amazonas, chegam a 100, a estimativa é de 100 povos. Eu acho que vocês não têm que se assustar com isso. A professora Jordana aqui já trazia o resultado do censo agora. Nós temos 240 línguas diferentes nesse país. Não são, e temos uma língua emprestada que é o português, que é a língua dos colonizadores. Mas nós temos 240 línguas. Língua, não são dialetos, não são idiomas, são línguas. E temos 305 povos registrados. 305, professor? 305 povos registrados. São os dados oficiais do IBGE, não são dados que podia até dizer que está se inventando esses dados. 305 povos indígenas. Os povos indígenas aqui dessa região só estão se apresentando mais publicamente de 20 anos para cá, do fim da ditadura para cá. Conversem com os Pacararé que estavam aqui, conversem com os Tuxá, conversem com os Pacararu, e indaguem desses anos de existência, indaguem da destruição dos seus territórios. Então, terminando, eu gostaria de chamar a atenção que essa dimensão que a ecologia humana traz hoje para essa região é uma possibilidade de profunda reflexão crítica, volto a repetir, e só pode contribuir não só para o entendimento maior dos processos reais, das realidades localizadas, mas sobretudo para o desenvolvimento real dessa região. E só pode ser feito com esses povos e essas populações que aqui de fato e efetivamente vivem. Eu acho que essa que é a mudança muito grande. Não esperar o investimento externo. Nós temos visto que a Europa está em crise, os Estados Unidos está em crise, e esse é o momento que nós já vivemos muito, digamos assim, as situações do colonialismo. Já dá um tempo da gente começar a ter um novo caminho de olhar mais para dentro das próprias realidades localizadas. Claro, com todos os respeitos por todos os povos que são povos irmãos também, não importa. Porque na Europa também há uma luta. Na Europa, os governos se deixaram controlar pelos mercados financeiros. E agora não tem saída. Não é? Eu acho que nós temos um exemplo aqui de luta com esses povos para manter a integridade dos nossos recursos naturais. É isso que eu queria falar e agradeço muito a atenção e a paciência de vocês. Obrigado.